A gente vai ver hoje sobre um recurso bastante prático para a gente trabalhar aí com os nossos arquivos, que é o Google Drive, que está disponível no nosso e-mail institucional, com o e-mail aberto. É só vir aqui no Google Apps, uma das primeiras opções que a gente tem aqui é o Drive. Abrimos nosso Drive, caso você não tenha utilizado nenhuma vez ainda, ele vai estar todo em branco aqui, né? E para a gente criar um arquivo no Drive é bastante simples. Basta vir aqui na opção Novo, no canto superior esquerdo. A primeira opção que aparece aqui é a opção Pasta. Então, clicamos em Novo, Pasta, ele vai abrir uma janela. Você pode, então, digitar um nome para a pasta que você quer criar, né? E clica aqui em seguida em Criar. Essa pasta é gerada aqui no seu Drive. Normalmente, ela já organiza aqui em ordem alfabética. Para a gente abrir essa pasta, a gente dá 2 cliques. Ela abriu aqui. A gente, dentro dessa mesma pasta, você pode criar várias outras pastas seguindo o mesmo procedimento. Novo, pasta. Digita um outro nome aqui, né? Por exemplo, declaração. Clicou em criar. E assim sucessivamente. Você pode ir criando várias pastas aí para organizar o seu serviço de acordo com as demandas que você tem. Dentro dessa pasta, se você abrir ela, você ainda pode criar outras pastas, né? Então, você vai criar uma pasta geral e subpastas ali dentro, dividindo conforme a sua demanda de serviço aí, de uma maneira que fique melhor para organizar o seu trabalho. Criando uma pasta, a gente vai ver agora como que a gente pode criar documentos diretamente dentro do nosso Drive. Com essa pasta aberta aqui, então, eu vou vir em Novo. Aqui a gente tem as opções de documento, planilha, apresentação. E logo abaixo aqui no Mais, a gente tem formulários e várias outras opções aqui. A gente trabalha aqui da mesma forma que a gente trabalha no nosso computador, com documento de texto, com a planilha do Excel, com uma apresentação ali do PowerPoint. A gente tem as opções aqui. Primeiro caso aqui, um documento de texto que corresponderia ao Word. É só a gente vir aqui na setinha e abrir um documento em branco. Ele abre o documento aqui para você digitar, né? Você vai digitando as informações aí que você necessita. À medida que você vai digitando aí, uma das características do Drive, que uma das vantagens dele, é que ele salva automaticamente. Você abriu um documento, você começou a digitar qualquer coisa aqui, ele automaticamente vai salvando tudo que você faz. Então, é a vantagem a mais do que você criar um documento diretamente no seu computador. Depois você vai ter o trabalho de puxar ele para o seu Drive, caso você queira, ele salva aqui, para não correr o risco de perder esse documento, né? E se a gente está fazendo um documento no Word e dá um pique de energia, algum problema no seu computador, e você não realizou aqueles procedimentos ainda de salvar como, essas coisas, você pode perder tudo que você já fez. Enquanto aqui no Drive, qualquer alteração que você faça nesse documento, automaticamente ele já salva tudo que você fez. Aqui no documento de texto, a gente consegue configurar aqui, mudar tipo de fonte, tamanho, cor. Todas as configurações que você consegue fazer no documento de texto, você faz aqui também. Inserir imagens, inserir gráficos, todas as configurações, você tem a barrinha de tarefas aqui, da mesma forma que você tem lá no seu computador. E aqui a gente tem que lembrar, quando você cria qualquer documento no Drive, é importante que você venha aqui do lado esquerdo, onde a gente tem aqui documento sem título, você dá um clique aqui, ele já joga automaticamente para você o nome que você deu para esse documento. Caso você queira salvar com um nome diferente, é só você clicar aqui, apagar e dar o nome desejado. A gente não pode esquecer de realizar esse procedimento, porque caso você salve sem o nome, depois você vai ter que ficar abrindo ali todos os documentos do seu Drive para conferir se é aquele arquivo que você quer. Então, é importante a gente lembrar de dar esse nome aqui. Quando você termina de mexer no seu documento, que você fecha ele aqui, né, ele vai atualizar a página aqui. Normalmente atualiza bastante rápido, aí o documento foi criado, já está lá dentro da sua pastinha declaração, que está dentro da pasta secretaria. Quero voltar para o meu Drive, basta eu clicar aqui, que ele joga para mim todas as pastas novamente. Quando você abre lá a sua pasta secretaria, que você abre a pasta declaração, aquele documento que foi criado está lá dentro daquela pasta. Da mesma forma, a gente pode ir em novo para criar uma planilha. Ela gera a planilha aqui para você. Quando você fecha, ela vai ser salva lá no seu Drive. E a gente pode ir também em novo apresentação, escolher a apresentação em branco para criar um slide aí, uma apresentação. E aqui você tem algumas configurações básicas, da mesma forma que você tem
lá no PowerPoint, você tem aqui também questão de plano de fundo, você pode escolher a cor aqui, mudar, né, configurar aí conforme a sua demanda. Você pode escolher alguns modelos já aqui do lado, ó, de layout do seu e-mail, do seu slide. Aqui a gente tem as barrinhas de configurações da mesma forma. Aqui a gente tem possibilidade de inserir um vídeo da internet, por exemplo. O ideal é que você já coloque aqui o endereço, caso você não tenha. Você digita aqui o tema que você está trabalhando, por exemplo, e clica em pesquisar aqui na lupinha, ele vai jogar para você algumas sugestões. Quando você acha aquele vídeo que é de seu interesse, você clica em selecionar. Ele vai aparecer aí, então você posiciona ele, aumenta ou diminui o tamanho dele aí, posiciona ele lá no seu slide da forma mais adequada para você, ok? Então a gente tem as barrinhas de configurações da mesma forma que a gente tem, né, no PowerPoint normal. E a gente tem aí, por exemplo, aqui já a transição de você escolher aqui a forma como você vai passar esses slides. Você clica em aplicar a todos, da mesma forma que faz as configurações lá no seu PowerPoint, lá no seu computador, você faz diretamente aqui. Só que lembrando, como a gente já disse, a vantagem que a gente tem de trabalhar diretamente no Drive é quando a gente fecha. Se eu fechei aqui por acidente, ó, o meu documento vai ficar salvo lá na minha pastinha, né? E eu posso abrir ele a qualquer momento, ó, e continuar trabalhando com ele, que tudo que eu inseri já ficou salvo. Lembrando aqui também que a gente sempre tem que vir e digitar um nome aqui, ou clicar para ele já jogar o nome, ou digitar o nome que você quer que salve, para esse documento não salvar sem um título. Fechamos, né? Então esses documentos já aparecem aqui, ó. Vamos atualizar. Os documentos que foram criados, no caso aqui ele não salvou, eu devo ter fechado ele antes de dar o tempo de salvar, ele apareceu sem título. Caso a gente feche um documento antes de colocar o título dele, eu posso vir depois nesse documento com o botão direito, clicar em renomear, que ele me permite aí colocar um nome para esse documento. É importante a gente fazer isso, gente, como eu disse, porque senão depois, se está documento sem título, você tem que ficar abrindo todos os documentos que você tem para tentar localizar aquele arquivo que você precisa acessar. Então, como vocês viram, é bastante simples, bastante fácil a gente utilizar aqui, criar uma pastinha, criar um arquivo no Drive. E a gente precisa aprender a utilizar esse recurso, porque a gente ganha muito em tempo, né? A gente faz todas as configurações aqui. Se você precisa fechar e voltar a trabalhar depois, já ficou tudo automaticamente salvo, você não tem nenhum tipo de preocupação nesse sentido. Principalmente a questão de segurança. Se você tem algum dano na sua máquina, no seu computador, e não consegue recuperar as informações ali, tudo que você fez aqui no seu Drive, qualquer outro computador que você abre ali o seu e-mail institucional, que você vai no seu Drive, todos esses documentos ficam salvos. Então, é um recurso bastante prático e útil para a gente utilizar aí para preservar os nossos documentos. E no próximo vídeo a gente vai ver como que a gente trabalha com drives de equipe e como que a gente salva documentos que estão no nosso computador. A gente traz uma cópia de segurança deles para o nosso drive. Por hoje é isso, boa tarde.